Olá, pessoal. Eu sou a professora Mirela Moro, da UFMG, e vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado Participação Feminina em Comitês de Programa de Simpósios da Computação, realizado por mim e por minhas alunas de graduação. Por motivos históricos e culturais, as mulheres foram negadas o acesso à educação por séculos. Além disso, por motivos históricos e culturais, nós temos menos mulheres nas carreiras das ciências exatas. Computação é uma dessas ciências exatas, só que a diversidade na computação é diferente para cada área. Então vem o nosso objetivo: caracterizar o problema de diversidade de gênero em computação através da participação feminina nos comitês de programa de simpósios de áreas diferentes. Por que comitê de programa? E é nossa percepção que a comunidade de uma área é formada pelas pessoas que vão naquele evento, pelas equipes de autorias que publicam naquele evento, bem como pelo comitê de programa. A diversidade em equipes de autorias já tem sido estudada com vários trabalhos publicados. E essas equipes de autoria consideram profissionais que trabalham na área, bem como estudantes. Não necessariamente vão continuar nessa área depois de formados. Por outro lado, o comitê de programa é uma amostra mais consolidada daquela área. Primeiro, a maioria das pessoas que compõem o comitê de programa de um grande evento tem doutorado. E são pessoas reconhecidas naquela área. Mais importante que isso, as pessoas do comitê de programa têm uma presença decisória naquela área, porque são elas que vão decidir quais artigos são apresentados naquele evento. Então, temos as nossas 4 perguntas para atingir nosso objetivo. Como é a presença feminina por evento? Como a mesma evolui no tempo? Como é a participação feminina nos núcleos de tais eventos? Como esses eventos nacionais se comparam aos eventos internacionais? O potencial de utilização desses resultados. O objetivo aqui é identificar as áreas com maior atuação feminina. Uma vez sabendo essas áreas, vai ser possível analisar quais aspectos atraem essas mulheres para essas áreas. E esses aspectos poderão ser, então, enfatizados nas diversas ações de atração de talentos, não só nas ações que o nosso projeto Bit Girls vai realizar, mas outras iniciativas também podem se beneficiar desses resultados. A metodologia começa com a seleção dos eventos, consideramos as comissões especiais da Sociedade Brasileira de Computação, com páginas web ou anais online no período. Adicionamos 3 eventos internacionais para fazer uma breve comparação com eles também. O processamento de dados considerou a década mais atual, sigla, ano e comitê de programa de cada um dos eventos. Nós tivemos que desambiguar alguns desses nomes e o gênero foi identificado automaticamente e para os casos ambíguos nós fizemos também manualmente. A definição do núcleo considera o primeiro quartil, que é composto de 25% das maiores participações. Muito importante é a diferença entre pessoa e participação. A primeira pessoa é uma mulher e participou dos comitês de programa de 2018, 2019 e 2020. A segunda pessoa é um homem que participou apenas de 2019. E a terceira pessoa é também um homem que participou de 2019 e 2020. Agora, se nós considerarmos a história desse evento com relação ao número de pessoas, nós teremos 33% mulheres. A participação pega cada ano individualmente. Então, nós temos 6 participações. 3 da primeira pessoa, 1 da segunda pessoa, mais 2 da terceira pessoa. Nós temos 50% de participação feminina. Agora, vamos para os resultados. Então, considerando o percentual de participação, que é o primeiro gráfico. Nós temos que o SBI de Informática na Educação é o evento brasileiro com maior participação feminina e atingindo quase metade, seguido do IHC, de Interação Humano-Computador, Sistemas Colaborativos, Sistemas de Informação e Banco de Dados. O número absoluto, que é o gráfico do meio, vocês podem ver que é bem variado. O número total de pessoas que participam desses eventos nos comitês de programa é muito variado. Então, a gente analisa mais uma vez o percentual. E o percentual de pessoas participando desses eventos é bem parecido com o percentual de participação. Agora, nos eventos mais masculinos, com menos mulheres, então, para o percentual de participação é o SBCCI, de circuitos
integrados e o SBSEG de segurança. E vejam que no gráfico mais da direita, nós temos vários eventos ali cujo percentual de pessoas é menor do que 20%. Dos eventos com maior participação feminina, eu sei que eles ficaram aí meio confusos, o gráfico está meio complicado, mas olhem no artigo que é bem melhor de estudar as linhas individualmente. Mas, em resumo, nós temos o IHC e o SBI lá em cima, na linha dos 50%, e a maioria dos eventos fica entre as linhas de 30% e 40%, sendo que alguma coisa acontece com a web mídia que tem aí diminuído o número de participação feminina no comitê de programa. Dos eventos mais masculinos, a gente tem aí a mesma percepção de uma grande variação na participação feminina ao longo da década. Temos aí a maioria dos eventos nas linhas de 15% a 20%, alguns na linha do 10%. Dos eventos mais antigos, nós pegamos o SBRC, o SBBD e o CIBGRAP para avaliar as 4 décadas de comitês de programa. Vejam que tem uma tabela ali pequenininha no interior desse gráfico que mostra, então, as médias. O SBBD fica aí entre 29% e 37% de participação feminina, SBRC de 12% a 17% e o CIBGRAP de 13% a 22%. IHC, SBI, SBSI e SBBD tem maior participação feminina no núcleo do comitê de programa. E vejam que a gente também compara o número de mulheres que estão dentro do núcleo e fora do núcleo. E aqui, olha só que interessante, o SBMF de métodos formais é o que tem o maior número de mulheres dentro do núcleo. Olha que interessante. Mas o que isso quer dizer? Vejam que o SBI está lá embaixo. Mas o SBI é o que tem mais mulheres no núcleo. Sim, ele é o que tem mais mulheres no núcleo. Porém, existe uma alta rotatividade do conjunto total de mulheres. De maneira que só 20% de todas as mulheres que participam estão no núcleo. Que interessante isso. Agora, comparando com eventos internacionais, nós pegamos bancos de dados, redes de computadores e circuitos integrados que têm perfis bem diferentes para fazer uma comparação com os similares internacionais. Primeiro fato, o SBBD se mantém lá em cima, né, nos 40%, ali atingindo o mínimo de 25%, mas é muito maior do que o equivalente, que é o SIGMOD, que é o evento da ACM de modelagem de dados. E olha que interessante, o SBCCI é o que tem o menor número ali, é a menor porcentagem de mulheres, mas o ICCAD, que é o equivalente dele, também tem poucas mulheres. O mesmo para o SBRC e para o SIGCOM. Então, nacional e internacional, as áreas mais masculinas são semelhantes. Possíveis razões. Historicamente, os homens eram formados em engenharia e cuidavam do hardware. As mulheres eram a maioria formada em matemática e eram as computadoras. Elas cuidavam do software. E essa divisão talvez seja uma divisão que ainda perdure hoje. Considerando as áreas que a gente avaliou, circuitos integrados tem toda a parte física dos circuitos, que é hardware. Redes também tem uma parte física muito fundamental na sua área. Então, aí fica uma questão para a gente investigar melhor se essa divisão de software e hardware continua. Limites da pesquisa. Então, assim, existe a possibilidade que a gente tenha identificado erroneamente algum gênero. E a gente considerou só a década atual para a maioria dos eventos. Por quê? Porque os anos anteriores, conseguir os dados do comitê de programa é muito difícil. Conclusões, um slide cheio de texto. Então, o objetivo foi caracterizar as áreas da presença feminina nos comitês de programa. O principal resultado, agora abstraindo um pouco as áreas que a gente investigou, a gente identifica que existem mais mulheres em áreas que são mais interdisciplinares, relacionadas à aplicação da computação ou com aspecto social muito claro, corroborando outros estudos sobre autoras. Existem semelhanças da diversidade entre eventos nacionais e internacionais, uma baixa representatividade feminina na computação mundial. A gente quer qualificar melhor esses nossos resultados, então, através de entrevistas com mulheres dessas áreas, explorar o perfil dessas áreas em materiais e atividades com as meninas aí para atrair mais talentos femininos para a nossa área. Aqui estão os contatos, os nossos agradecimentos. Leiam o artigo, tem muito mais informação no artigo do que eu consigo falar em apenas 10 minutos. Muito obrigada.